Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre Antiguidade Clássica. Falar de Antiguidade Clássica, a gente tem que lembrar de Grécia e de Roma. A começar pela Grécia. A história da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos. Nós temos o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. O período pré-homérico é caracterizado pelo surgimento dos primeiros povos que habitaram a Grécia Antiga. Esses povos eram os aqueus, os cretenses, os jônios, os dórios e os eólios. Os primeiros povos a habitarem ali a Grécia Antiga. Esses povos se desenvolveram numa ilha chamada Ilha de Creta, que era uma ilha da Grécia Antiga que existe até hoje. Então essa ilha de Creta aí é a ilha onde surgiram os primeiros povos ali da Grécia Antiga. Então o período pré-homérico é caracterizado pelo surgimento desses primeiros povos aí que habitaram a Grécia Antiga. Depois a gente entra no período homérico. O período homérico já é o período que leva esse nome em homenagem ao poeta Homero, que foi um poeta da Grécia Antiga. Esse poeta Homero, ele é autor de 2 poemas gregos, que é Ilíada e Odisseia. Essa Ilíada fala sobre a Guerra de Troia e Odisseia é uma continuação dessa Ilíada, que no caso conta o retorno do herói Odisseu dessa Guerra de Troia. Então esses 2 poemas aí atribuídos ao poeta Homero, Ilíada e Odisseia. E também é nesse período homérico aí que a gente tem a formação dos gêneros e das frátrias. O que significa isso? Gêneros e frátrias eram os clãs, as famílias, as primeiras famílias que habitaram ali a Grécia Antiga. Essas famílias, o conjunto dessas famílias, mais tarde vai formar as cidades-estados gregas. Mas a princípio, esses gêneros e essas frátrias são esses clãs, são essas famílias que habitaram ali a Grécia Antiga nesse período homérico. Esses clãs, essas famílias aí, elas eram lideradas pelo pater. Quem é o pater? O pater basicamente era o chefe de família, né? Aquele que tinha na sua casa sua esposa, os seus filhos, era o provedor da casa. Basicamente aí a figura do pai que a gente conhece hoje em dia. É daí que vem essa palavra pai, né? A palavra também father em inglês vem disso daí, pater, né? É a figura desse chefe de família dessa época aí da Grécia Antiga. Então, através dessas famílias se formam as cidades-estados da Grécia Antiga. E aí depois a gente entra no período arcaico. Esse período arcaico ele é marcado aí pelo surgimento dessas cidades-estados da Grécia Antiga. As mais importantes são Atenas e Esparta, mas tem outras. Tem Tebas, tem Corinto, né, Olímpia, todas essas cidades aí da Grécia Antiga são as cidades-estados da Grécia Antiga. Por que elas são chamadas de cidades-estados? Na verdade, essas cidades-estados aí, a Grécia Antiga, ela se organizava através das polis. As polis são essas cidades-estados. O que é uma cidade-estado? Basicamente, uma cidade-estado é uma cidade que tem a sua própria independência política. Então, para você entender melhor, por exemplo, imagina o Brasil. Aqui no Brasil nós temos o governo federal, ou seja, nós temos um presidente que comanda todos os estados do Brasil. É claro que cada estado tem o seu governador, mas todos esses estados brasileiros eles estão subordinados ao governo federal, ao presidente da República. Na Grécia Antiga não era dessa forma. Na Grécia Antiga você não tinha um governante central governando todas as cidades da Grécia. Não era assim. Na Grécia Antiga, cada cidade grega tinha a sua própria independência política, tinha a sua própria lei, tinha a sua própria forma de fazer política, né? O que caracterizava todas essas cidades-estados como a Grécia Antiga era a cultura dessas cidades-estados e a localização delas. Então essas cidades-estados se localizavam ali na mesma região e tinham a mesma cultura. Então essa região passou a ser conhecida como Grécia Antiga, né? Mas independente disso, cada cidade-estado grega tinha a sua própria política, né? E então era isso que caracterizava as cidades-estados. Então a Grécia Antiga se organizava através dessas cidades-estados. Nesse período arcaico é o período onde a gente tem a formação então dessas cidades-estados. Depois a gente entra no período clássico, ou também chamado de século de Péricles. Esse período clássico, ele foi o período da Grécia Antiga onde nós tivemos
as guerras gregas. Nós tivemos as guerras médicas e nós tivemos a guerra do Peloponeso. As guerras médicas foram guerras que as cidades-estados gregas se uniram contra o Império Persa. O Império Persa queria dominar aquele território ali da Grécia Antiga, a região da Grécia Antiga, né? E as cidades-estados gregas se ajuntaram para combater esse Império Persa e conseguiram vencer. O Império Persa não conseguiu o objetivo deles. Essas foram as guerras médicas. Depois nós temos a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, ela já vai ser uma guerra interna. Aí já vai ser uma guerra entre Esparta e Atenas, né? Esparta e Atenas estavam brigando por causa de quê? Justamente por causa da liderança da Grécia Antiga, porque Esparta e Atenas eram as cidades mais importantes da Grécia Antiga, né? Então, uma delas queria ser a mais importante, queria ser a tal, né? Queria ser a hegemônica, que dominasse sobre todas elas, né? Então, Esparta e Atenas entraram nessa batalha aí para ver quem podia mais, quem mandava mais dentro da Grécia Antiga. Na verdade, todas essas guerras aí, esses conjuntos de guerras, foram enfraquecendo a estrutura da Grécia Antiga, foi enfraquecendo a estrutura dessas cidades gregas aí, dessas cidades-estados, até que a gente vai entrar no período helenístico, que é o período onde o Império Macedônico, sendo governado por Alexandre o Grande, o Império Macedônico consegue conquistar a região da Grécia Antiga. Então Alexandre o Grande consegue conquistar aquela região da Grécia Antiga, nesse período helenístico. Então o que Alexandre o Grande faz? Ele pega a cultura oriental, a cultura das civilizações da Antiguidade Oriental. No vídeo anterior eu falei sobre a Antiguidade Oriental. Vai lá que você vai ver o que foi a Antiguidade Oriental. Então Alexandre o Grande, ele pega essa cultura da Antiguidade Oriental e ele a junta com essa cultura grega, com essa cultura do Ocidente. Então ele faz aí uma junção da cultura do Oriente e da cultura do Ocidente, da cultura da Grécia Antiga. E esse período aí fica conhecido como período helenístico. Até que um dado momento da história, depois da morte desse Alexandre o Grande, como é que se diz? As regiões que eram dominadas por ele foram entregues aos generais dele e foi todo um processo até que surge Roma, né? Até que Roma começa a dominar o mundo conhecido daquela época, né? Aí a gente já entra, depois desse período helenístico da Grécia Antiga, a gente já entra no período da Roma Antiga, que é quando Roma começa a dominar o mundo todo, né? Então, o que a gente tem de importante em Roma? A história romana já vai ser dividida em 3 fases políticas: a monarquia, a república e o Império Romano. A monarquia romana era caracterizada pela realeza, né? Pelo rei. E é lógico que a gente sabe que o rei, ele só deixa de governar quando ele morre ou quando ele renuncia ao trono, né? Ocorrendo uma dessas duas situações, o trono desse rei é passado para o filho dele, né? Então nós temos aí uma dinastia, né? Uma família real no poder, uma família real constantemente no poder de uma nação. Então, no caso, Roma se organizava, a princípio, começou a se organizar através de uma monarquia. Nós tínhamos o rei, a família real, a realeza ali governando Roma, e também a gente tinha o Senado. O Senado tinha tanto poder quanto o rei. Inclusive, é através do Senado que essa monarquia romana vai cair, através dos senadores, através dos patrícios, que eram aqueles que tinham mais dinheiro, né? Então, através desses senadores e desses patrícios, a monarquia romana vai cair e a gente vai entrar no período da República Romana. Na República Romana, a gente já vai ter a figura dos senadores, não mais um rei com uma família real constante ali governando Roma. Mas aí a gente já vai ter a figura do Senado, os senadores já ali governando essa República Romana. Até que depois dessa República Romana a gente entra no período do Império Romano. O Império Romano já vai ser diferente. O Império Romano já não vai ser mais os senadores, vão ser os imperadores que vão governar a Roma Antiga. E nesse caso aí dos imperadores, é nesse período do Império Romano, aonde o Império Romano vai conquistar o mundo inteiro, vai conquistar todas as terras do mundo então conhecido naquela época.
né? O Império Romano vai dominar tudo, vai começar a expandir o território deles, né? E vai começar esse processo aí de se tornar o maior império que houve na antiguidade. Foi o Império Romano. É lógico que esse Império Romano chegou a um dado momento da história, no ano de 476 depois de Cristo, esse Império Romano ele cai através das invasões bárbaras, e aí a gente começa o período da Idade Média, que é o assunto para o próximo vídeo. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre Idade Média. Por hoje é só.